Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mozerando, um canal onde a gente fala muito sobre programação, desenvolvimento, código e etc. Como sabem, nós começamos um curso de programação, onde estamos a falar exatamente sobre a linguagem Java. Tá? E na aula passada nós falamos sobre tipos de dados e variáveis. Vimos aí o que são tipos de dados, o que são variáveis, né? Porque é que elas são importantes, como é que a gente declara uma variável, como é que os tipos de dados são atribuídos a uma variável e vimos aí quais são os valores, né, que cada variável poderia receber dependendo, né, do tipo de dado que lhe foi atribuído. Vimos também como fazer a saída desses valores, falamos um pouco sobre os elementos de saída dos valores que estiverem nessas variáveis, né? E na aula de hoje a gente vai dar continuidade daquilo que falamos um pouco na aula passada, mas vamos se concentrar exatamente nos elementos de entrada e os elementos de saída. Na aula passada a gente já falou um pouco, já tocou um pouco, né, nesses pontos, tá? Então hoje vamos tocar nesses pontos com mais detalhes. E se você não assistiu à aula passada, eu vou deixar o link da aula passada na descrição desse vídeo e você poderá ter contato com a aula, tá? Então, eu estou no NetBeans, tá? Tenho o NetBeans aberto e eu tenho o projeto da aula passada já aberto, tá? Pronto, aqui tem todas as informações do que nós falamos na aula passada, temos alguns exemplos do que nós fizemos na aula passada e hoje então vamos falar, tá, sobre os elementos de entrada, tá, e os elementos de saída que existem em Java. Tá? Salientar que tanto os elementos de entrada como os elementos de saída existem várias formas, tá, da gente usar. Existem várias funções que podemos usar para fazer tanto os elementos de entrada como os elementos de saída, tá? Mas para o vídeo de hoje vamos nos concentrar apenas na classe scanner, tá, como um elemento de entrada e nas funções print e println, tá, como os elementos de saída. Tá? Então, o que é que são exatamente os elementos de entrada? Então, os elementos de entrada eles vão permitir que o utilizador ou usuário, tá, insira valores no programa de acordo com o tipo de dado da variável que foi declarada. Por exemplo, na aula passada nós declaramos uma variável, né, que chamamos ela de número. Pronto, só como nós já declaramos a variável, aqui eu vou criar uma outra variável. Por exemplo, vou declarar a variável número secundário. Pronto, e eu vou atribuir um valor 34. Tá? Então, essa variável número secundário, ela tem o tipo de dado int. Tá? Como ela tem o tipo de dado int, significa que o valor que deve ser atribuído a essa variável só pode ser números inteiros, apenas inteiros e nada mais do que inteiros. Tá? Então, e essa variável, número inteiro, tá? Ela tem o valor 34. Eu estou a atribuir esse valor diretamente na minha variável, de forma estática, vamos dizer assim. Mas, se eu compilar esse meu programa, esse valor 34 vai permanecer aí e nunca vai ser alterado. A única forma de alterar esse valor vai ser vir mexer no código e alterar esse valor. Tá? Esse valor vai ficar armazenado nessa variável e a única forma da gente alterar vai ser sempre abrir o código e alterar o valor. Por exemplo, agora tem 34, depois eu posso alterar para 67 e assim sucessivamente. Não tem um outro mecanismo de fazer isso. Tá? Mas imaginem que você criou o programa, tá? E queres passar o programa para uma outra pessoa, experimentar com outros valores e etc. Tá? Se a gente criou o programa, o que nós vamos passar não é o código, né? É o executável. Tá? Nas aulas passadas nós falamos um pouco sobre como funciona a linguagem Java, né? Aconselho também a dar uma olhada na primeira aula, na segunda aula, tá? Que é para você entender exatamente esse processo de compilação. Tá? E então, se você quiser passar o teu programa a uma outra pessoa, para essa pessoa experimentar, né, ela vai ter que experimentar outros valores, beleza? Mas ela não vai conseguir, por quê? Porque você colocou
de forma estática o valor 67. E como estás a passar o programa, não o código, então ele não tem como alterar esse valor. Tá? Agora, para isso, para resolver esse problema, tem então os elementos de entrada. Tá? E para que servem os elementos de entrada? Os elementos de entrada vão nos permitir, né, inserir um valor numa determinada variável que foi declarada. Tá? E esse valor não vai ser um valor estático, ou seja, não vai ser um valor permanente, ou não vai ser um valor que vamos considerar como se fosse uma constante. Não. No momento da execução do programa, né, eu vou poder alterar esse valor. Se eu inserir no momento 67, eu depois vou ter que inserir um outro valor, um 20, um 30, um 40, né, de acordo com o tipo de dado, tá, que foi declarada essa variável. Então, os elementos de entrada vão servir exatamente para isso. Tá? Elas vão depender do tipo de dado que foi declarada a variável. E na aula passada nós falamos dos tipos de dados. Nós vimos aí do int, né? Falamos um pouco sobre o int, falamos do string, falamos do boolean, falamos do char, double e do float. Então, os elementos de entrada vão depender exatamente dos tipos de dados que forem declarados, que forem usados, né, na declaração das variáveis. Tá? E como é que a gente pode fazer isso? Né? Como é que a gente pode usar a classe scanner, tá? Que é para nos possibilitar fazer a entrada de dados. Tá? Lembrando que nós falamos um pouco sobre bibliotecas, né? Mencionei um pouco sobre bibliotecas nas aulas passadas, e essa classe scanner, tá? Ela está ligada a uma biblioteca. Né? Nós falamos que através do JDK a gente consegue ter acesso a várias bibliotecas, e essas bibliotecas podem ser utilizadas, né, no nosso código. Tá? E uma biblioteca não é nada mais do que um código já pronto, né? Um código que alguém já desenvolveu, já está pronto. Tá? E esse código pode ser usado no nosso programa, que é para nos facilitar, né, em alguma coisa. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Onde é que nós podemos encontrar a classe scanner? Tá? Lembrando que o scanner é uma classe. Tá? E geralmente, né, não obrigatório, mas geralmente, quando nós tivermos que usar uma classe, vocês vão perceber que é uma classe porque a primeira letra daquela palavra que representa a classe vai ser maiúscula. Tá? Geralmente tem sido assim, a primeira letra é maiúscula. Então, o scanner em si é uma classe. Tá? E como é que nós podemos encontrar essa classe? Se nós formos para a parte do projeto, né? Aqui onde eu tenho a pasta Source Package, tenho também a pasta Test Packages, tenho a pasta Libraries. Então, dentro da pasta Libraries eu tenho o JDK. Né? E na aula passada já disse que eu tenho o JDK 21, tá? Na sua versão 21, que está instalado no meu computador. Tá? Se eu estender, tá, esse JDK, tá? Então eu vou ter um conjunto basicamente de bibliotecas. Tá? Mas onde é que nós vamos encontrar a classe scanner? A classe scanner nós vamos encontrar aqui no java.base. Se eu estender outra vez o java.base, eu vou ter aqui um conjunto de bibliotecas. Tudo isso são bibliotecas, tá? Ou seja, dentro desses pacotes existem um conjunto de classes que têm vários códigos que podem ser usados no nosso programa para nos facilitar alguma coisa, tá? E nós vamos encontrar a classe scanner dentro do Java Util. Tá? Tenho a biblioteca java.util. Se eu estender o Java Util, tá? E pesquisar e procurar pelo scanner mais lá para baixo, tá? Então eu vou ter nos S, né? Nos S, eu vou ter aqui a classe scanner. Tá? Então, esse scanner eu posso importar no meu código, tá? E ela vai permitir ou vai me ajudar a fazer alguma coisa. Tá? Então, se eu abrir essa classe, então vem que eu tenho aqui um conjunto de códigos. Todos esses códigos alguém já desenvolveu, já colocou nessa classe. Tá? E essa classe, né, foi adicionada a uma biblioteca aqui no Java. Tá? E as funções que essa classe tem, tá? Elas permitem, né, receber dados vindos do teclado de acordo com o tipo de dado. Se for uma string, se for um int, se for um double e etc. Tá? Então, é basicamente essa classe que nós vamos utilizar no nosso código. Tá? Então, lembrando, ela está dentro de java.util.
tá? E esse java.util está dentro do java.base e esse java.base está dentro do JDK, da versão 21 do JDK. Na realidade, ela está em qualquer versão do JDK, tá? Então, se você ver versões mais recentes ou versões anteriores à versão 21, tá? Você vai poder encontrar todas essas bibliotecas que estou aqui a mostrar. Tá? E veja que no JavaUtil, né, dentro do JavaUtil, tem várias classes. Veja que todos os ficheiros que estão no JavaUtil, elas terminam sempre com o ponto classe. Tá? Para fazer lembrar que é exatamente uma classe. Beleza? Então, pronto. É dessa forma que a gente encontra as bibliotecas, e nós agora precisamos importar essa biblioteca no nosso programa, tá? Ou no nosso código. Tá? E para fazer isso, o que é que a gente faz então? Nós precisamos importar agora o scanner. O que é que a gente faz? Lá em cima, tá? Depois do package e o nome do projeto, tá? O que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, import, tá? java.util, beleza? E depois o nome da classe. Qual é o nome da classe? Scanner. Então, ponto scanner. E no final, eu vou terminar com ponto e vírgula. Coloquei 3 N's. Ok, agora tá. Então, tenho import java.util e .scanner. Ou seja, esse import significa que eu vou importar alguma biblioteca. Qual é a biblioteca? É exatamente esse código que nós colocamos aqui. Java.util e .scanner. Lembrando que aqui já não preciso colocar o Java Base. Por quê? Porque ela já reconhece exatamente todas as bibliotecas que estão dentro do Java Base. Tá? Então, se eu apagar isto, colocar apenas ponto no Java, colocar apenas ponto, tá? Vem que eu tenho vários pacotes que estão dentro do Java. Tenho Applet, tenho AWT, Beans, I.O., tenho Lang, Math, Net, Neo e etc, etc. Nós precisamos do pacote util, e dentro desse pacote vem que eu tenho um conjunto de classes, tá? Tenho um conjunto de classes, e o que nos importa aqui é a classe scanner. E no final termino com ponto e vírgula, tá? Fazendo isso, estarei importando a biblioteca no meu código. Agora, como é que a gente pode usar essa biblioteca depois de importar? Tá? Depois de importar, como ela é uma classe, tá? E lembrando que a gente mais lá para frente vai falar sobre programação orientada a objeto. Como ela é uma classe, eu preciso criar um objeto, tá? Dessa mesma classe. O que é um objeto? Um objeto não é nada mais um elemento que vai representar essa classe, ou seja, um objeto é um elemento que vai me permitir usar todas as funções, todas os atributos que essa classe tem. Tá? Então, e para fazer isso, nós precisamos instanciar essa classe ou criar um objeto. Tá? Mais lá para frente a gente vai falar sobre programação orientada a objetos. Tá? E nós vamos falar desses elementos todos de classe, objetos, instância, atributos, funções e muito mais. Tá? E para isso, o que é que eu vou fazer? Pronto, eu poderia até colocar aqui em cima, tá? Podia criar esse objeto aqui em cima, tá? Mas eu vou criar aqui embaixo sem nenhum problema. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, como é que a gente cria um objeto em Java? Primeiro, eu vou ter o nome da classe. Qual é a classe? Scanner. Tá? Depois eu vou ter o nome do objeto, e o nome do objeto pode ser qualquer coisa, tá? Desde que representa exatamente aquilo que eu quero fazer. Tá? Mas, como é simplesmente para exemplo, vou colocar, por exemplo, entrada, que é o nome do objeto, colocar igual a new, outra vez o nome da classe, que é scanner, e eu vou colocar aqui um parâmetro que é system.in. Tá? Na realidade, isso que eu estou a selecionar aqui agora, nós vamos chamar de construtor. Tá? O construtor também é um conceito em programação orientada a objetos. E esse construtor tem apenas um parâmetro. Tá? Então, eu tenho a classe, né? Tenho o objeto, tá? E depois eu tenho a instância desse objeto, tá? Que é representado pelo construtor dessa mesma classe. Tá? Então, depois eu tenho aqui o objeto. Então, eu tenho aqui o objeto. Agora, se eu dizer assim, por exemplo, mais abaixo, né, na linha a seguir, entrada, ponto, né, vem que eu vou ter
todas as funções que essa classe tem. Qual classe? A classe scanner. Tá? Eu vou ter aqui todas as funções, atributos e tudo mais que a classe tem. Tá? E tem aqui algumas funções que a gente vai usar. Por exemplo, tem a função next, que ela vai retornar uma string. Tem a função next double, tá? Que ela vai retornar um double. Tem a função next float, que ela vai retornar um float. Tem a função next int, que ela vai retornar um inteiro. Ou seja, o que essas funções vão fazer? Essas funções, na realidade, elas vão permitir que os dados que estão a vir através do teclado sejam convertidos, tá? No tipo de dado, tá? Que eu declarei a minha variável. Por exemplo, imaginem que eu quero fazer a entrada de um número inteiro. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Posso dizer assim, criar uma variável qualquer, né? E eu vou usar a mesma variável aqui em cima, vou tirar o valor e vou dizer assim, número secundário vai ser igual a entrada ponto next int. E pronto, tá? Aqui é número, pronto. Então, a minha variável número secundário, ela é um quê? Ela é um inteiro, certo? Como ela é um inteiro, então o valor que eu preciso atribuir a essa variável tem que ser um inteiro. E para isso, o que é que vai acontecer? A minha classe scanner, né, nesse caso o objeto, ele vai fazer a conversão do dado que eu tiver que inserir pelo teclado. Tá? Pronto, todos os dados aqui pelo teclado, elas vão no formato string. Tá? Mas, através dessa função nextInt, eu consigo exatamente converter para o tipo de dado que eu quero. Qual é o tipo de dado? O tipo de dado é o inteiro. Então, nesse caso, o valor que for inserido a partir do teclado, ela vai vir parar aqui na minha variável número secundário. E depois aí eu posso fazer várias operações. Beleza? Imaginem que eu quero inserir o nome da pessoa, o ano de nascimento e o ano atual para calcular a idade dessa pessoa. Então, como é que a gente vai fazer? O que é que nós vamos fazer aqui? Só apagar isto, vou apagar isto. Eu vou criar uma variável ano atual. Vou criar uma variável ano nascimento. Tá? E vou criar uma outra variável que é string nome pessoa. Tá? Bem que eu estou aqui a juntar duas variáveis, né? Numa única linha estou a juntar duas variáveis. Tenho o ano atual e o ano de nascimento. E é possível fazer isso desde que essas variáveis tenham o mesmo tipo de dado. Então o ano atual é int e o ano de nascimento também é int. Como eles dois são int, posso criá-los apenas numa única linha, tá? E colocando o tipo de dado para os dois. Tá? Agora, o nome pessoa não posso colocar na mesma linha, tá? Dentro, antes até de fechar com ponto e vírgula, por quê? Porque ela é uma string, tá? São tipos de dados diferentes, beleza? Então, eu vou usar um elemento de saída que é para enviar uma mensagem, né? Para o utilizador poder saber que tem que inserir tanto o nome da pessoa, o ano atual, como o ano de nascimento. Então, vamos lá. Vou dizer aqui system.out.println e eu vou colocar aqui, por exemplo, insira o nome da pessoa. E aqui eu vou dizer nome pessoa vai ser igual a entrada.nextLine. Tá? E ponto e vírgula. Vem que nós não temos nextString. Tá? Nós estamos a usar o nextLine, que vai fazer o papel do string. Tá? Então, eu vou copiar e colar duas vezes. E aqui eu vou substituir por ano atual. Aqui insira o ano atual. Depois aqui, em vez de ser next line, tá? Vem aqui string cannot be converted to int. Ou seja, eu não vou conseguir converter o string para int. Por quê? Porque o next line vai representar o string e o next int vai representar o int.
tá? Então eu vou colocar aqui next int e fazer a mesma coisa para o ano nascimento. Ano nascimento, aqui é a entrada e aqui insira o ano de nascimento, tá? Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar o nome da pessoa, né? E a idade que essa pessoa tem. Então, vamos dizer assim, vou colocar aqui um elemento de saída, vou dizer assim, system.out.println e vou dizer assim, nome pessoa, vou concatenar, vou colocar uma mensagem, você tem, depois vou concatenar outra vez, vou colocar aqui a operação do ano atual menos o ano nascimento. Depois vou concatenar outra vez com uma mensagem e vou dizer que anos de idade. Tá? Então, quando eu compilar o meu código, né, eu vou ter aqui a mensagem, o nome da pessoa que eu tiver que inserir, né, mais a mensagem, mais a idade desta pessoa, ou seja, nesse caso aqui, eu estou a fazer uma operação que estou a subtrair do ano atual o ano de nascimento, né, e se eu fazer essa operação, eu vou ter exatamente a idade que essa pessoa tem, e depois eu tenho uma mensagem aqui, anos de idade, beleza? Então, se eu compilar o meu código, então vocês veem que eu tenho aqui uma mensagem, insira o nome da pessoa. Então eu vou inserir o nome da pessoa, por exemplo, vou dizer Mose José. Quando eu dar Enter, né, ela vai me pedir para inserir o ano atual. Qual é o ano atual? 2024. Vai me pedir para inserir o ano de nascimento. Qual é o ano de nascimento? 1990 e... Pronto, vou colocar 1999, tá? Pronto, não nasci nesse ano, tá? Não nasci nesse ano. Então, eu vou ter a mensagem, né, que é Mose José, você tem 25 anos de idade. Tá? Essa é a mensagem que foi imprimida, tendo o nome da pessoa, um texto qualquer, né, que é você tem a operação, né, ou seja, o resultado desta operação e depois os anos de idade, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou estudar, como vem aqui, o você está muito ligado ao é, tá? Então, vou dar aqui um espaço e vou compilar de novo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Pedro, pode ser Pedro Mateus, insira o ano atual, 2024, o ano de nascimento, 1982 e tenho aí Pedro Mateus, você tem 42 anos de idade. Tá? Então, é dessa forma que nós vamos usar os elementos de entrada e os elementos de saída. Como vem, né, no nextLine, tá? É a função que vai me permitir receber todas as informações relacionadas ao string, ou todos os dados relacionados ao string. Tá? No nextInt são todos os números que sejam inteiros. Tá? E nós temos outros, temos o nextDouble, temos o nextFloat e vários outros. Tá? Então, desta forma, eu estou a concatenar as variáveis, né, com algum texto que eu tenho aqui no meu código. Então, os elementos de saída, como nós vimos, elas vão nos permitir exatamente visualizar, né, algum valor de uma determinada variável ou uma mensagem que eu quero apresentar. Tá? Então, é dessa forma que nós usamos os elementos de entrada e é dessa forma que nós usamos os elementos de saída. Tá? Lembrando que na aula passada nós falamos um pouco sobre os elementos de saída e aconselho você a dar lá uma vista de olhos. Tá? Então, se você chegou até aqui, curta o vídeo, não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, partilha se puderes com os teus amigos, conhecidos, etc. E dá uma força no canal para podermos seguir. É nóis e nos vemos na próxima aula. Fui!